Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando nos Salmos e este salmo que também foi escrito por Davi, na verdade, segundo os comentaristas, esses salmos que Davi escreveu nessa parte final são 8 e este aqui, 144, faz parte desses conjunto de últimos 8 salmos que estão no livro dos Salmos, cuja autoria desses 8 últimos também tem a sua atribuição ao rei Davi. Segundo também alguns comentaristas, esse salmo, que tem uma extensão razoável, são 15 versículos, esse salmo é um mosaico. Por que um mosaico? Porque encontramos fragmentos de outros salmos. Um deles, que tem um maior número de frases repetidas aqui, é o Salmo número 18. Davi escreveu o Salmo 18 e, conforme já foi comentado naquela ocasião, Davi, nesse Salmo 18, apresenta uma demonstração de coragem, de ânimo, de força, um destemido. É um salmo longo, o Salmo 18, e Davi, como guerreiro, como líder de uma nação, de um exército poderoso, fala de muitas coisas que se tornaram uma referência ao seu estilo. Ele foi, no Salmo 18, ali apresenta o auge de sua carreira como rei, como sacerdote, como profeta, como líder, realmente. O Salmo 144 traz muito do Salmo 18, mas outros salmos serão lembrados, ou são lembrados, digamos assim, no Salmo 144. Mas o importante é nós entendermos a mensagem que está presente na palavra de Deus, porque mais do que palavras de um homem, é Deus falando para você e para mim. É interessante quando a gente ouvia, há algum tempo atrás, que era necessário orar os salmos. Quando eu ouvia, nas primeiras vezes, essa frase, eu não entendia muito bem. Orar os salmos, porque salmos são canções. Os salmos eram as canções usadas ou que eram entoadas em determinados momentos da vida religiosa dos hebreus e depois dos judeus. Paulo mesmo recomenda, em uma de suas cartas, que os cristãos, Colossenses capítulo 3, verso 16, cantassem salmos de louvor ao Senhor. O próprio Jesus, segundo alguns comentaristas, também cantou um dos 6 salmos que eram usados no período da Páscoa. 2 salmos antes da refeição e 4 salmos após a refeição. Nós comentamos sobre isso. Bem, o fato é que o Salmo 144 apresenta alguns aspectos importantes do louvor a Deus. Quando você lê os salmos, você está lendo canções, mas ao mesmo tempo essas canções são orações, porque foram canções apresentadas ao Senhor. Então eram orações em forma de canção e canções em forma de oração. Por isso que quando você lê a palavra de Deus, os salmos em particular, você aprende alguma coisa, é como se você falasse com Deus através do que o salmista ou salmistas aqui escreveram. Por isso que tem essa frase, orar os salmos. Não é você simplesmente ler como se fosse uma oração, não. Existem salmos que traduzem aquele momento que você está vivendo e como você chora diante de Deus ao ler determinadas palavras. O Salmo 144, portanto, que tem 15 versículos, começa com a seguinte frase: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Isso é como começa o Salmo 18, que a gente já comentou, e assim inicia-se o Salmo 144. Davi fala exatamente desse cuidado de Deus, dessa
capacidade de Deus de prepará-lo, de adestrá-lo, de torná-lo um guerreiro eficaz. E ele diz: louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a batalha, que treina os meus dedos. Nós enfrentamos lutas diárias, batalhas e até mesmo guerras, mas a verdade é que nós não estamos sozinhos. Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos capacita. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus: essa guerra não é de vocês, é minha, diz o Senhor, eu mesmo vou lutar por vocês. Mas em outras situações, em vez de lutar por nós, Deus nos fortalece, nos encoraja e realmente nos incentiva a entrar no campo de batalha e com a habilidade de lutar. Só que as armas que nós usamos não são humanas, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, são poderosas em Deus. Então nós lutamos as batalhas do Senhor e Ele nos habilita com essas armas poderosas. Diz aqui no verso 2, Davi falando sobre Deus: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Quantas declarações Davi fez a respeito de Deus em apenas um versículo. Ele é o meu aliado fiel. Você pode contar com Deus, porque Deus é fiel. A questão toda é a sua fidelidade ao Senhor. Deus é fiel. Ele não realmente... O apóstolo Paulo disse lá na carta a Timóteo, na segunda carta: se nós o negarmos, ele nos negará. Porém, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. E o salmista diz: Deus é meu aliado fiel. Essa postura, essa atitude de Deus em ser aliado fiel de Davi, é no sentido de Deus agir em favor de Davi, na medida em que Davi se dispõe a ser fiel ao Senhor. Deus não é conivente com erro e pecado. Deus só pode abençoar quem anda debaixo da palavra dele. E ele continua, ainda repetindo o verso 2: Ele é a minha fortaleza. O que é a fortaleza? É um lugar seguro. É a minha torre de proteção. Deus nos guarda, é o meu libertador, diz o salmista, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. E ele conclui o verso 2 ainda: Ele subjuga a mim os povos. Davi era rei. Davi reinou por 40 anos, mas ele sabia muito bem que todas as vitórias, todo o sucesso, ele atribuía ao Senhor e acreditava, cria e agradecia ao Senhor, porque o Senhor era o seu aliado fiel, o escudo verdadeiro, a torre segura, o lugar forte, e dava vitória contra os seus adversários. No verso 3, Davi diz o seguinte: Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? Essa pergunta de Davi no Salmo 144, verso 3, nos faz lembrar do Salmo número 8, onde ele fez a mesma pergunta, só mudando as palavras. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Quem são essas pessoas? Davi, no Salmo 8, faz a pergunta para mostrar o cuidado de Deus, para falar sobre a bondade de Deus, para falar sobre a proteção de Deus e o amor de Deus para com todas as pessoas. Mas a pergunta aqui, no Salmo número 144, no versículo 3, a resposta já indica qual é a razão desse questionamento. Diz aqui no verso 4: O homem como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Vejam só, o verso 3, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que realmente te interesses por ele. No Salmo 8 fala desse lugar de grandeza que Deus colocou o homem como, entre aspas, a obra-prima da sua criação. Tudo que Deus fez foi perfeito, mas ao criar o homem e a mulher, Deus disse: muito bom. Bom tudo que ele havia criado antes, mas quando criou o homem e a mulher, Deus disse: muito bom, a obra está completa. Mas aqui no Salmo 144, que é o homem, Davi responde sobre a fragilidade do ser humano. Meu querido, estamos ainda vivendo
essa pandemia, como uma segunda onda, como a situação crítica. Um vírus invisível aos olhos humanos tem provocado tragédia no mundo inteiro. Assim como foi a peste negra ou a peste bubônica, que era transmitida pelo rato, hoje é a Covid-19 transmitida pelo novo coronavírus. E aí, um ser invisível aos olhos humanos, tão pequenino que é preciso um microscópio de alta capacidade de aumento para que então seja detectado ou seja visto o vírus. E esse vírus tem a sua capacidade letal sobre as pessoas. E então Davi, no verso 3, ele pergunta: que é o homem? Quem é o filho do homem? Que é o homem para que o visites e o filho do homem para que tu te importes com ele? E aí Davi fala: é um sopro. Fala sobre a fragilidade da vida, fala sobre a brevidade da vida. Meu querido, a pandemia, de alguma forma, didaticamente, através dela, Deus está dizendo: a vida é breve. Os recursos são importantes, mas eles não são essenciais para a vida. A vida é mais importante, mas a vida é breve. Você é uma pessoa finita, você é uma pessoa que tem limitações. Reconheça as suas limitações e busque a Deus de coração. Davi continua no verso 5 do Salmo 144. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Davi está falando sobre a grandeza, o poder de Deus. E no verso 6, envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e fazes debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros. O verso 6, ou melhor, 5 e 6, Davi exalta a Deus pelo poder e como Deus age na natureza para proteger o seu povo. Quando Deus quis tirar o seu povo do Egito após 430 anos de escravidão, Deus lançou pragas, e essas pragas trouxeram danos materiais aos egípcios. Deus mexeu com a natureza, tornando a água em sangue, praga de rã, de piolho, de gafanhoto, de saraiva, de trevas. Deus moveu os céus e a terra para libertar o seu povo da escravidão. E quantas vezes Deus fez trovejar, Deus fez relâmpagos rasgarem os céus, Deus fez a terra chacoalhar. Para quê? Para que os inimigos do povo de Deus não se insurgissem, não se levantassem e nem alcançassem vitória contra o povo do Senhor. Davi está fazendo uma referência e na expectativa de Deus realmente agir dessa forma. É por isso que no verso 7 diz assim, do Salmo 144, das alturas estendes a tua mão e liberta-me, salva-me da mansidão ou da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros. Somente Deus pode trazer liberdade, somente Deus pode salvar. Aqui no caso é a salvação física, Davi sendo livre das mãos dos seus inimigos. Mas o maior de todos os inimigos, do qual o Senhor Jesus veio nos proteger, veio nos livrar, veio nos dar a vitória, é sobre o pecado, a morte e a condenação eterna. Cristo veio nos dar vitória contra o pecado, contra a morte e contra o inferno, contra o diabo e seus anjos. É essa a vitória que vem do Senhor. E aí, ainda falando dos inimigos, diz aqui no versículo 8, falando desses inimigos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Isso se apresenta em outros salmos, e aqui Davi então coloca: esses inimigos estrangeiros têm lábios mentirosos e com a mão direita juram falsamente. Toda vez quando alguém vai prestar um depoimento no júri popular ou em outro tipo de tribunal, ele é conduzido e é orientado a levantar a mão direita e com a outra mão segurar a Bíblia e fazer um juramento de que falará tão somente a verdade e nada além da verdade.
A gente vê isso também nas CPIs, onde a pessoa está ali comprometida com a verdade, porque se ela mentir, ela será penalizada, sofrerá sanções, porque falou falsamente. Então Davi fala desses inimigos, que não usam armas humanas, que não usam adagas, flechas, mas que usam uma arma muito eficaz para muitas pessoas: lábios mentirosos e jurar com falsidade. Quem usa a mentira está escondendo a verdade. E quando a pessoa usa a mentira para obter vantagem, tem uma consequência maior. Pois bem, e jurar falsamente é o quê? É também ocultar a verdade. Muitos no tribunal juram falsamente para defender o culpado ou para condenar o inocente. E em Provérbios, a Bíblia deixa claro que Deus condena tal prática. No verso 9, já passando da metade do Salmo, diz assim: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Davi era um guerreiro, um homem que, segundo o próprio Deus, tinha em suas mãos muito sangue, porque através de guerras ele defendeu a sua nação e venceu seus inimigos. Mas também Davi tinha a habilidade, a capacidade, a destreza de usar um instrumento como uma lira de 10 cordas e cantar louvores ao Senhor. É interessante, com as mãos, na guerra, ele usava armas para se defender, atacar e vencer os seus inimigos. Mas no momento certo, ele usava a lira, ou a harpa, a lira de 10 cordas, para exaltar e glorificar o Senhor. Isso quer dizer que há uma coerência. No campo de batalha são as armas, no culto ao Senhor, os instrumentos musicais. Não se cultua a Deus, não se adora ao Senhor. Davi não adorou a Deus usando armas que usava contra os inimigos. E não levava a lira para o campo de batalha para cantar enquanto a guerra estava acontecendo. Ele era coerente, ele sabia o momento certo, como agir e de que modo usar os instrumentos que eram colocados. Armas para o campo de batalha e para as guerras, instrumentos musicais para o louvor e adoração ao Senhor, com gratidão, porque ele fala que livra o seu servo Davi da espada mortal. É gratidão. Cada batalha que Davi enfrentava, ele buscava o Senhor, e em cada vitória que alcançava, ele atribuía ao Senhor. Que maravilha, que testemunho! No verso 12, diz assim: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Essa parte do Salmo aqui, até o verso 14, do 12 ao 14, Davi fala da particularidade da vida em família desse homem de Deus, falando de si mesmo, falando sobre os filhos, na expectativa de que seus filhos, homens e mulheres, na juventude, seguissem o caminho do Senhor, tivessem a mesma postura, o mesmo desejo e a mesma atitude de integridade, de fidelidade ao Senhor e de uma maturidade na vida odierna, na vida normal. Na juventude, os filhos de Davi teriam, essa era a expectativa dele, que os filhos fossem crescer, ou que crescessem como plantas viçosas, que as filhas fossem como colunas esculpidas para ornar um palácio. Essa era a expectativa. É claro que a família de Davi passou por dificuldades. Aminon violentou sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, matou a traição a Aminon, usurpou o trono de Davi, expulsou praticamente Davi do seu trono, morreu vitimado pela espada. Houve muita confusão. Davi pecou, adulterou, o filho de Batseba, o primeiro, morreu. Depois ele casou com Batseba e nasceu Salomão, que foi o sucessor no trono. Aqui o Salmo número 144, no verso 12, Davi fala sobre a expectativa para com seus filhos. Todo pai, toda mãe deseja o melhor para os seus filhos. Eu tenho certeza que com você, que é pai e mãe, não é diferente. Mas coloque
a vida da sua família nas mãos de Deus. E ainda sobre a questão pessoal familiar, no verso 13, os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará as suas crias, não haverá praga alguma nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Davi fala sobre a provisão de Deus, fala sobre o cuidado de Deus. Deus estava desejoso que Davi tivesse vitórias no campo de batalha, que Davi tivesse vitória no palácio, mas que também Davi tivesse vitória na sua casa, na sua vida pessoal. Isso quer dizer que Deus cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Esse negócio de que eu só sou crente dentro do templo, quando cultuo a Deus, e fora do templo a vida é minha, não pode ser. Não é possível. Eu conheci um político, ele falou na TV, quando aqui o tema foi aborto, a gente vê aqui, por exemplo, no verso 14, o nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. E aqui no caso, quando se fala desse aborto, é claro que está se falando não só da questão da relação entre os animais, que não havia ou não houvesse perda, mas também haveria aqui uma preocupação com a família de Davi. Então, quando eu estava falando para você, um político foi perguntado sobre aborto. Ele teve a coragem de dizer o seguinte: eu como religioso sou contra, mas como político eu tenho que ser a favor. Davi não. Ele sabia que Deus queria abençoá-lo no campo de batalha, no palácio, na sua vida familiar e nos seus negócios, na sua empresa, no seu patrimônio. Isso quer dizer que nós não podemos ter uma separação. Como candidato eu sou uma pessoa, como pai de família sou outro, como líder religioso sou outro, como empresário sou um, como empregado sou outro. Não, você é o mesmo em qualquer lugar. E Deus quer abençoar você em qualquer lugar em que você esteja, em qualquer função que você esteja. Por isso, tenha a sua vida completa na presença de Deus. E no verso 15, o último versículo do Salmo 144, Davi diz o seguinte: como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Como é feliz o povo assim abençoado. Ou seja, a felicidade da qual Davi fala está numa consequência, ou é uma consequência de uma vida abençoada. Não existe felicidade verdadeira fora das bênçãos de Deus. Qualquer felicidade, qualquer sucesso, qualquer êxito em que a pessoa não reconhece que Deus lhe tem dado a vitória, que Deus lhe tem dado sucesso, é uma felicidade que não perdura. A felicidade verdadeira está em ser abençoado por Deus. Como é feliz o povo assim abençoado. E ele completa: como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Como é feliz aquele que é abençoado por Deus. E como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Quer ser feliz, meu querido? Então tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confie nele de todo o seu coração, porque Deus quer abençoar você no campo de batalha, em suas lutas, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus negócios, em tudo que diz respeito a você, porque a bênção de Deus não é pela metade, mas ela é completa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.